Então, onde é que estávamos quando fomos rudemente interrompidos, né? Pelo tempo, naturalmente. A gente estava... Deixa eu só ver se isso aqui funciona. A gente estava considerando uma teoria de campo escalar livre, né? Quer dizer, o sistema que nós estávamos procurando descrever classicamente era um sistema onde os graus de liberdade eram expressos por campos, né? Um campo φ de xt, essa dependência em t dos graus de liberdade, esse x espacial que está aqui, você poderia encarar como uma parametrização desses graus de liberdade. Nem, vamos dizer, o QI de t, né? Esse x estaria na mesma posição desse índice I, só que um índice contínuo, né? E tridimensional, 3 índices ao invés de 1. Né? Então, a lagrangiana desse sistema que a gente propôs, com o critério de que ela fornecesse uma equação linear e fosse invariante relativista, esse critério quase fixa, praticamente fixa, a menos uma constante multiplicativa, ele praticamente fixa a lagrangiana como sendo isso aqui, né? E esse sistema escalar, né? A palavra escalar aqui significa que φ' de x é igual a φ de x, né? É a lei de transformação mais simples que a gente pode propor aí para um campo, né? Por transformações de Lorentz, né? Nesse caso. As equações de movimento às quais a gente é conduzido são exatamente a equação de Klein-Gordon, né? Certo? A equação de Klein-Gordon tem lá a sua solução e tal, não tem problema, né? E a nossa questão aqui foi como quantizar esse sistema, né? Então, para quantizar esse sistema, a gente seguiu um procedimento canônico. Então, o que eu estou expondo para vocês é justamente o que a gente chama de quantização canônica, né, de campos. Então, a gente define aqui um momento canonicamente conjugado ao campo, tá certo? Nessa situação específica, é só fazer a conta, vocês vão ver que é o próprio ponto, né? E a partir disso a gente define uma densidade hamiltoniana, y ponto menos L, que a gente foi capaz de enxergar rapidamente que tem essa forma aqui, né? Tá certo? A melhor qualidade dessa hamiltoniana é que ela é positivo definida, né? Então, logo de cara você já vê que se você for quantizar esse problema, né, associar a esse φ que descreve os graus de liberdade clássicos, vamos dizer assim, do seu sistema, você associar a esse φ um operador, né, essa hamiltoniana, um operador na verdade até hermitiano, a gente está falando de um campo escalar real, é o campo mais simples de todos os campos, né? Essa hamiltoniana vai ser positivo definida e eu vou ter um vácuo associado com esse problema, tá certo? Vou ter um estado de menor energia, né? Falar de vácuo agora é de prematuro, né? A gente vai falar de vácuos. E aí a gente se dedicou à tarefa de quantizar isso daqui. O próximo passo em questão foi o estabelecimento da definição de parênteses de Poisson, tá certo? Os parênteses de Poisson foram definidos em tempos iguais. Tá certo? A gente estabeleceu o conceito de derivada funcional, né? Para a gente poder falar desses parênteses de Poisson. E aí, a sequência desse trabalho era pegar os nossos parênteses de Poisson, esses que eu exibi aqui são os não triviais,
Eu tenho também φ com φ, π com π, que dão zero, né? E fazer esses caras corresponderem a 1 sobre IH cortado comutador, certo? Na verdade, isso também implica que você tenha o φ de x se transformando num operador φ de x, tá certo? Maravilha. Do ponto de vista hamiltoniano, tá certo? Que está aqui, eu tenho equações de Hamilton, não é? Mas essas equações de Hamilton, elas são escritas dessa forma, né? I ponto, vou começar com φ, né? Φ ponto de x é igual a parênteses de Poisson de φ com o hamiltoniano total, né? O hamiltoniano, só para relembrar, né? É integral em V3x da densidade de hamiltoniano. E nesse caso aqui, se você fizer essa conta, calcular o parênteses de Poisson do hamiltoniano com H, do φ com H, você vai obter o π, pura e simplesmente. Então isso aqui é padrão, a primeira equação de Hamilton é simplesmente a definição do movimento canonicamente conjugado, né? A segunda equação de Hamilton é o parente Poisson de π com H, e se a gente fizer essa conta, aí a gente vai encontrar, se não me engano, menos Laplaciano de φ menos M2 φ. Eu acho que mais Laplaciano de φ menos M2 φ. Tá certo? Aí se você quiser recompor as coisas, você toma mais uma derivada dessa equação aqui, né? Então, π ponto vai ser igual ao φ dois pontos, né? Substitui o φ dois pontos aqui nessa equação, aí você vai ter φ dois pontos menos isso igual a zero. Isso dá exatamente a equação de Klein-Gordon que a gente tinha aqui, né? Isso daqui é a maneira, né, via parênteses de equações, a gente encontrar as equações de movimento do cara. Então, o interessante aqui é que, usando essa regra que está aqui, essas equações elas se transformam no que nós conhecemos como as equações de Heisenberg, do nosso problema, do ponto de vista quântico. Ou seja, agora eu tenho φ chapéu ponto é igual a 1 sobre IH cortado comutador de φ com H. E π chapéu ponto também é 1 sobre IH cortado comutador de π com H. Estou simplesmente usando o princípio da correspondência aqui, né? Pegando parente Poisson, levando comutadores, etc. e tal. Agora, lembra que o comutador, né, do φ com o π vai ser IH cortado vezes a delta. Então tem uma multiplicação por IH cortado nessa história, né? Então essa multiplicação por IH cortado vai cancelar com essa divisão por IH cortado, e o resultado vai ser uma versão operatorial das equações que a gente obtém com parênteses de Poisson, né? Então aqui eu vou ter π chapéu, né? E aqui eu vou obter Laplaciano φ chapéu menos M2 φ chapéu, né? Eu copiei, então, praticamente essas equações, elas viraram, né, uma coisa absolutamente similar, né? Isso sempre acontece, né? O fato da gente ter feito a quantização com essa receita aqui, ó, pegar parênteses de equação e levar em 1 sobre H cortado comutador, vai garantir para mim que a forma das equações de Heisenberg é exatamente a mesma forma das equações clássicas que eu tinha, só que o objeto que está sendo, né, colocado dentro das equações de Heisenberg, os objetos,
não são mais funções, e sim são operadores. Tá certo? Tá claro isso para todo mundo? Eu estou falando assim de coisas mais ou menos padrão, né? Assim, do curso de mecânica quântica e tal. A estranheza, mais ou menos, que a gente está, talvez, né, colocando aqui, é porque isso aí está sendo aplicado para um sistema de campos, mais nada. Né? Mas aqui não tem nenhuma surpresa, assim, o que acontece no número infinito de graus de liberdade está acontecendo no sistema de campos, está se reproduzindo ali. Aí eu posso pegar essas equações operatoriais agora e tentar resolver. A minha equação operatorial é a mesma equação de Klein-Gordon, só que atuando num operador. Né? Bom, eu posso dizer o seguinte, eu posso supor que a dependência em x, né, desse operador de campo é carregada precisamente por soluções da equação de Klein-Gordon clássica, que está aqui. E o resto é que tem caráter operatorial. Tá certo? Então eu posso propor uma solução para esse cara aqui, que é o seguinte, ó, φ operador de x vai ser integral d4p, isso a gente viu na aula passada, né? d4p de um certo operador, agora eu vou botar um chapéu nele aqui, ó, a de p, e aí px, mais a de p d'H, e a menos ipx, e é claro que isso daqui e isso daqui, que eram soluções da equação de Klein-Gordon clássica, né, só o eram para P2 igual a M2, não é isso? Eu só tenho a equação é linear, então por isso que eu estou superpondo essas soluções. Eu só tenho autorização para fazer essa superposição se os P2, se os P's associados, o E a IPX e a menos IPX, satisfizerem P2 igual a M2. Né? Para isso, então, eu tenho que colocar uma delta P2 menos M2. E tenho que colocar um θ de P0 para não fazer dupla contagem, conforme a gente também falou na aula passada. Né? Bom, eu resolvi o problema? Não. Ainda não resolvi o problema, não. Eu resolvi a dependência em x desse cara. Mas ainda falta eu resolver quem são esses caras, a e a W. Eu sei que esse cara tem que ser o adjunto desse, porque esse cara satisfaz uma condição de realidade. Né? Φ d'H tem que ser igual a φ, né? Tá certo? Φ d'H é igual a φ. Então, como φ d'H tem que ser igual a φ, se você tomar o d'H, né, dessa equação que está aqui, esse cara tem que ir naquele, esse tem que ir nesse. Né? Então, por isso, esse cara tem que ser o adjunto daquele. Maravilha. Só que eu não sei quem é esse A. Esse A está dizendo o seguinte, o φ tem uma natureza operatorial. Maravilha. O A vai ter essa natureza operatorial, para que isso aqui continue sendo um operador. Tá certo? Preliminarmente, a gente já pode dizer o seguinte, essa merda é uma transformada de Fourier. Não é? Transformadas de Fourier me tiram do espaço das funções de quadrado integrado e me levam para o espaço das distribuições. Né? O resultado genérico de uma transformada de Fourier é uma distribuição. Então, esse cara que está aqui, esse objeto todo que está aqui, tá certo? É uma distribuição, em geral, ele é uma distribuição que toma valores não em números reais, como as distribuições costumam tomar. Por exemplo, a delta é uma distribuição que toma valores em números reais. Delta de x, né? Quando você coloca a delta junto com uma certa função f, né? Você obtém o f de zero. Né? Você poderia pensar que isso daqui é a atuação desse funcional delta sobre uma certa função f.
Delta é um funcional, em geral. Então, esse funcional, ele toma valores reais, porque f, por exemplo, é uma função real. Ou valores complexos, se o f for uma função complexa. Né? Ou valores matriciais, ou valores numa álgebra de Lie, por exemplo, se o f for uma função matricial ou um elemento de uma álgebra de Lie, não importa. Né? Mas o que é essa distribuição que está aqui agora? É uma distribuição que toma valores em operadores, ou seja, quando você usar essa distribuição com funções teste, o resultado final do que você vai obter não vai ser um número, vai ser um operador. Tá certo? Então é importante entender a natureza das soluções das equações de Heisenberg, do nosso problema. A natureza dessas soluções é distribuições com valores em operadores. Isso imediatamente conduz a um probleminha, que a gente vai ver aparecer daqui a pouco. Né? Como eu não sei fazer delta vezes delta, delta ao quadrado, não tem problema para fazer isso, não sei fazer isso, né? Eu também vou ter problema para fazer φ vezes φ, ou φ vezes φ vezes φ, ou φ a quarta, ou φ a quinta, ou φ a sexta. Né? Esses objetos são produtos de distribuições e, portanto, você não tem garantia de que isso aí está bem definido. Essa é a origem do problema da renormalização. Essa é a origem. Né? Então, vamos ignorar isso olimpicamente, praticamente até a penúltima aula desse curso. Certo? E depois a gente volta a esse assunto, né? Através das consequências desse assunto. Né? Consequências da nossa irresponsabilidade. Né? Mas, olha só, aqui já está claro, né, que você pode esperar problemas. Já está claro. Esse é um ponto muito cedo, né, dentro do estudo da teoria de campos, aonde as pessoas já deveriam ser alertadas, né, e eu estou alertando vocês, que os problemas estão na esquina. Tá certo? Eu estou alertando vocês. Estou falando de uma teoria de campo livre, e mesmo essa teoria de campo livre já pode ter problemas. Tá certo? Se eu envolver de alguma forma o produto desse φ com esse φ em alguma quantidade física que eu queira calcular, etc. e tal, eu posso esperar ter problemas. Tá? Maravilha. Então vamos de volta para a questão aqui. Isso aí tudo é comentário, né? Mais do que dispensável. Né? Mas o que é importante aqui é o seguinte: eu não sei quem é A, eu não sei quem é a W. Como é que eu vou saber quem são A, quem é A, quem é a W? O que eu tenho que fazer é o seguinte: eu sei que esse objeto está aqui, né? Tem que satisfazer as relações de comutação, né, canônicas. Né? As relações de comutação são essas aqui, né? Φ de xt, Φ de xt é igual a I. Eu ainda vou manter o H cortado nesse momento, daqui a pouco a gente faz ele igual a 1, né? Delta 3 x menos y, certo? Conforme eu frisei muito na aula passada, isso aqui é o que define que operadores são esses, φ e π, que a gente está considerando. Vou botar o chapéuzinho também. Né? São as relações de comutação, é a álgebra que manda. É a álgebra que diz quais são os operadores que eu vou utilizar no espaço de Hilbert para fazer corresponder aos meus graus de liberdade clássicos. Tá certo? É essa álgebra. Eu montei essa álgebra assim. Eu estou propondo isso. Se isso vai dar certo ou não, são outros 500. Mas todo mundo sabe que dá certo, né? Então, o que eu tenho para fazer? Eu tenho que agora obter o nosso π. Né? Está ficando feio.
Vamos continuar no azul. Eu sei que o π é o φ ponto. Se eu já tenho o φ, é só derivar, tá certo? Eu posso derivar aqui, derivar não é uma tarefa das mais complicadas, é derivada normal mesmo, não é nada funcional, né? Então eu encontro um π, encontro um certo π. Eu não vou fazer essa conta, tá certo? Eu só estou indicando. Portanto, aqui está uma recomendação, fazer em casa. Não só essa, quanto como é que eu vou colocar em seguida, tá certo? Então, eu derivo o π, eu encontro um φ, tá certo? Aqui, na verdade, é covardia eu mandar vocês fazerem essa conta, porque eu tinha que reduzir isso aqui a uma forma mais palatável, primeiro, né? A forma mais palatável aqui diz respeito ao seguinte: eu posso vou dizer para vocês o seguinte, né? Antes de eu escrever isso, fazer em casa, né? Se eu fizer essa integral que está aqui, você observa que aqui é P2 menos M2, esse P2 aqui ele é P02 menos P vetor 2. Então ele é um vínculo sobre uma dessas quatro variáveis. Eu estou integrando sobre D4P. Então eu posso usar a delta para pensar, por exemplo, que o P0, né, é mais ou menos raiz de P2 mais M2. Né? E usar aquela fórmula da delta de f de x. Né? Delta de f de x é delta de x sobre módulo de f' de x. Não é isso? Então, usando essa fórmula que está aqui, e usando um fator de normalização diferente, ao invés de eu usar o A chapéu de P, eu uso raiz de P0 ao chapéu de P, por uma razão de simplificação das coisas que eu estou fazendo aqui. A expressão de partida para vocês vai ser essa daqui, ó, integral em D3P sobre raiz de 2P0 A chapéu de P, e aí Px mais A chapéu d'H de P, e a menos I Px. Bom, agora esse P que está sendo colocado aqui, o P0, que eu chamo de P0, veja que aqui eu tenho um produto escalar de quadrivetores. O que eu estou chamando de P0 aqui é precisamente raiz quadrada de P2 mais M2 com sinal de mais e não com sinal de menos. Tá? Então, após fazer essa integração, com essa ressalva da normalização, essa é a expressão que vocês têm. Pronto, então vamos partir daí. O dever de casa parte daí. Tá certo? Então, daí o dever de casa diz o seguinte: o π de x é o φ ponto de x. Você pode pegar essa expressão agora e calcular DDT. Né? Claro que você vai cair com P0 ali, esse P0 vai compensar aquele raiz de 2P0, etc, etc. Não importa. Agora você pega essa expressão do π de x, essa expressão do φ de x e substitua aqui nessas relações de comutação em tempos iguais. Você sabe que isso aqui tem que dar I delta, eu já estou fazendo H cortado igual a 1 agora, né? Delta 3 x menos y. Certo? Você não sabe o que são esses operadores, A e a d'H. Você sabe, sejam eles o que for, tá? Quando você substituir isso e isso aqui dentro, você tem que obter isso. Você só consegue isso se o A e o AH satisfizerem as seguintes relações de comutação. Então, isso aqui
é uma consequência disso aqui. Tá certo? Você pode dizer que essas relações de comutação, as relações de comutação canônicas, são uma espécie de condição de contorno para a equação de Heisenberg, operatorial. Por que condição de contorno? Porque elas definem a álgebra que esses operadores A e Adaga têm que obedecer. E como eu disse, quando você diz qual é a álgebra, você está dizendo implicitamente qual é o operador. Tá certo? Você está procurando representações dessa álgebra em determinados contextos. Isso tem como fazer sistematicamente. Os matemáticos fazem o tempo todo. Né? Então, estabelecer a álgebra que esses operadores satisfazem é equivalente a dizer, agora eu sei quem são eles. Tá certo? Sei mesmo. Né? Isso daqui é a álgebra de operadores de criação e aniquilação, indexados continuamente. Tá certo? Ao invés de eles serem indexados por um índice I, por exemplo, eles estão sendo indexados por um índice P, que varia continuamente. Certo? Então, agora eu sei que o A é um operador de aniquilação e que o Adaga é um operador de criação. Porque essa álgebra aí, a gente já estudou com o oscilador harmônico, a gente começou a estudar. Se eu tivesse o P sendo uma variável discreta, eu diria, eu tenho infinitos osciladores harmônicos, né, independentes uns dos outros. Você vê, quando o P é diferente do P', isso aqui dá 0. Se o P e o P' fossem índices discretos, isso aqui daria 1. Tá certo? E o A comuta com o A, o Adaga, consequentemente, porque é só o adjunto dessa relação, também comuta com o Adaga. Né? Tá claro isso, gente? Então, isso aqui é o final das contas. Agora sim, eu sei quem é meu operador de campo. Eu sei quem é ele. Tá certo? Meu operador de campo é essa superposição desses operadores aqui, que são operadores de criação e aniquilação. Para a coisa ficar mais legal ainda, né, eu poderia vir e calcular quem é o meu hamiltoniano. Tá aí mais uma conta para fazer em casa, certo? O hamiltoniano é esse cara aqui, ó, né? Integral da densidade de hamiltoniano, que é esse cara que está aqui. Eu sei quem é o π chapéu, eu sei quem é o φ chapéu, não é isso? É substituir aquilo ali, aqui, integrar e ver onde é que eu termino. Sabe onde é que eu termino? Termino nisso aqui, ó. Termina aqui. Então, né, se eu tivesse lá na mecânica quântica, se esse P fosse um índice discreto, né, isso não seria uma somatória, seria uma integral, seria um somatório, né, e eu estaria com um monte de hamiltonianas de oscilador harmônico aqui. Eu acho que é no meio aqui. Não tenho certeza, acho que né? Lá, quando eu tenho um oscilador harmônico, o que eu faço? Eu troco A com a Adaga, não é isso? E aí eu ganho aqui uma energia de ponto zero, não é isso? Para um único oscilador harmônico, uma energia mínima. Eu posso tentar fazer isso com esse caso contínuo, mas aqui você já viu uma dificuldade, né?
Porque quando você trocar A com adaga, ali você tem uma delta de zero. Você tem um infinito aí. Né? Só que esse infinito é completamente bobo. Né? Ele é completamente bobo. Ele é um número, ele não carrega operador nenhum junto com ele. Tá certo? Então ele pode ser resolvido com uma mudança na escala da energia, mesmo que por uma quantidade infinita. Tá certo? Ou seja, fazendo a troca A com adaga, eu tenho uma quantidade infinita que eu resolvo, que eu desprezo, fazendo um reescalonamento da minha escala de energia. Fazendo um reescalonamento não. Fazendo uma mudança do zero da minha escala de energia por uma quantidade infinita. O resultado dessa Hamiltoniana, então, ela fica P0 adaga de P A de P. Mais, vamos dizer assim, uma constante infinita. Né? Só para a gente não jogar tanta poeira para debaixo do tapete. Né? Então, o que você tem aí? A menos dessa tal constante infinita, o que é plenamente aceitável, já que eu estou falando de energia, energia não tem significado absoluto, só tem significado relativo. Né? A menos dessa constante infinita, o que eu tenho é uma hamiltoniana que é a soma de hamiltonianas de infinitos, continuamente indexados, osciladores harmônicos. Certo? A energia de cada um desses osciladores harmônicos, né, está sendo dada em passos, né, de uma unidade desse P0 que está aqui. P0 é exatamente a energia de uma partícula que tenha esse quadrimomento. Né? Uma partícula de massa m. Então, qual é a solução? Ou seja, quais são as autofunções desse hamiltoniano? Definido o nosso hamiltoniano, agora o próximo problema é diagonalizar o nosso hamiltoniano. Não é? Mas isso é fácil, isso realmente não é difícil não. É claro agora, se eu quiser contar o número de graus de liberdade que esse sistema tem, nunca foi tão fácil. Né? Se eu tivesse tido a hamiltoniana de um oscilador harmônico, né, eu diria que o sistema tem um oscilador harmônico unidimensional, eu diria que o sistema tem 1 grau de liberdade, né, no espaço de configuração, ou 2 graus de liberdade no espaço de fase. Né? Quantos graus de liberdade tem esse sistema aí? Infinitos. Né? Tem 1 grau de liberdade para cada oscilador harmônico que está ali. Quantos osciladores harmônicos tem? Infinitos. Né? Então o cara tem infinitos graus de liberdade. Como é que eu trato um problema onde eu tenho mais de 1 grau de liberdade? Né? Em geral. Ainda mais 1 grau de liberdade desacoplados, como é o caso da gente aqui. Espaço-produto tensorial. Né? Se tem uma partícula em uma dimensão, né, e tem a hamiltoniana dessa partícula livre em uma dimensão, né, ela tem lá o espaço de Hilbert dela. Se eu boto ela em 2 dimensões, a hamiltoniana dela em 2 dimensões é a soma pura e simples das hamiltonianas em uma dimensão e mais na outra. O espaço de Hilbert vai ser o espaço produto tensorial do espaço associado com uma de Hilbert associado com uma dimensão, com o espaço de Hilbert associado a outra dimensão. Em 3 dimensões a mesma coisa. Em infinitas dimensões vai ser a mesma coisa. Né? Então como é que vai ser um estado típico, né, desse problema que está aí? Se a gente quisesse, a gente fazer de maneira completamente análoga à maneira que a gente faz o oscilador harmônico, a gente diria o seguinte, olha, um oscilador harmônico, a base, né, a base do espaço de Hilbert desse oscilador harmônico são aqueles QETs N, não é isso? Esses QETs N, eles são definidos assim: a adaga atuando em N é, se não me engano, raiz de N
N mais 1. Foi raiz de N, acho que é raiz de N mais 1, né? E A atuando em N é raiz de N, N menos 1. Não vou jurar, não. Depois a gente corrige, se for o caso. Então, vai ter um estado, que é o estado onde N é igual a zero, tal que aplicar o A sobre esse estado dá zero. Né? Então, o A está sempre aumentando de um quantum de energia e o adaga está sempre aumentando, não, diminuindo, e o A está sempre aumentando, a adaga está sempre aumentando o quantum de energia por estado que a gente está fazendo. Isso é a solução que a gente conhece para o oscilador harmônico em termos de operadores de pressão e aniquilação. Então, como eu tenho infinitos osciladores harmônicos, um estado típico, né, do hamiltoniano vai ser um cara assim, ó. NP, NP', NP duas linhas, tá certo? Onde esse NP é o número de excitações de energia de momento P. NP', o número de excitações de energia de momento P', assim por diante, tá certo? Ocorre que essa acaba não sendo a maneira mais prática da gente designar esse estado. A gente tem uma maneira equivalente de tratar esse mesmo estado. Essa maneira equivalente é dizer pura e simplesmente o seguinte: eu tenho uma partícula de momento P, uma partícula de momento P', uma partícula de momento P duas linhas, assim por diante. Se eu tiver mais uma partícula de momento P aqui, eu repito, tá certo? Mas a chance disso acontecer é muito pequena, né? Em geral, eu vou ter uma partícula de momento P, outra de momento P', outra de momento P duas linhas, embora eu não tenha como dizer a priori qual é o número de partículas que eu vou ter. Opa, tem uma coisa aqui que eu comecei a falar e vocês não reclamaram. Tem que reclamar. Eu comecei a falar em partícula. Que história é essa de falar em partícula? Eu estou dizendo ali, olha, a solução daquele problema é a solução que é o produto tensorial. E esse produto tensorial é indexado por aqueles números, né? NP, NP', NP duas linhas. O que significam esses números? Né? O NP significa que eu vou ter, NP igual a 2, por exemplo, significa que eu vou ter duas unidades de energia, P0, associadas, portanto, com duas partículas, né, de momento P e massa M. O spin zero e carga não sei o que, zero também, etc. Mas isso é uma outra descrição, né, daí para frente. Aqui nós estamos nos centrando na energia. Duas unidades de energia. Essas duas unidades de energia estão sendo interpretadas como sendo associadas a duas partículas. Se o momento P espacial dessas duas unidades de energia for igual a zero, a energia que eu tenho é 2m. Não é? Porque a energia, se P for igual a zero, P0 é igual a M, não é? Então, se eu tenho duas unidades desse P0, eu tenho 2m, 2mc2, né? Se a gente for corrigir com a velocidade da luz. Né? Então eu tenho todo o direito de pensar o seguinte: o operador de criação e o operador de aniquilação, eles estão efetivamente criando estados ou aniquilando estados de partículas. Quando eu atuo como operador de criação num determinado estado com N partículas, o que ele faz é me dar um estado com N mais uma partículas. O operador de criação associado com o momento P, né, me dá mais uma partícula de momento P. Se for P', mais uma partícula de momento P'. P duas linhas, mais uma partícula de momento P duas linhas. Né? Então a interpretação desse estado que está aqui, né, é um autoestado do hamiltoniano. Por quê? Porque o meu hamiltoniano é a soma de hamiltonianos desacoplados, inclusive, associados, cada um com um desses modos que estão aqui. Tá certo? Então a gente constrói a solução do espaço de Hilbert até o fim.
Está construído. É esse cara aqui, ó. Esse aqui são os autoestados do Hamiltoniano. Eles são estados com um número bem definido de partículas. Como é que eu sei o número de partículas? Eu tenho um operador, que é o chamado operador número aqui. Tá certo? O operador número é esse cara aqui, integral, né? D3P. Aqui eu estou somando apenas sobre os graus de liberdade independentes, né? O P0 não é independente do P. A da H de P, A de P. Não é isso? Se eu aplicar esse cara num estado desses, né? O resultado vai ser NP mais NP' mais NP duas linhas vezes o estado, tá certo? É só a generalização, cada um desses vai agir só no seu setorzinho, né? É bem fácil isso, né? A interpretação é isso aqui. Os autoestados do meu Hamiltoniano são estados com um número bem definido de partículas em cada momento associado com cada uma dessas partículas. Agora, convite à reflexão, tá certo? Isso é um traje, vocês poderiam dizer, o que a gente está fazendo aqui? A gente está refletindo o tempo todo, então. Desculpe a falta de, falta de imaginação do professor. Convite à reflexão. Os autoestados do Hamiltoniano são estados estacionários, correto? Eles não evoluem no tempo. Se você tentar ver a evolução do tempo no autoestado do Hamiltoniano, é uma fase, né? Exponencial da energia vezes o cara. Acabou. Maravilha. Então esses estados não evoluem no tempo. Então se você tiver um estado com, sei lá, 5 partículas, esse estado vai continuar lá com 5 partículas até o fim do mundo. Não vai acontecer nada. Mas esse é um problema livre, certo? Se você tiver interação, aí você vai ter que chamar esse seu H aqui de H0. Né? Você resolveu o seu problema livre. O verdadeiro H vai ser o H0 mais interação. E para a coisa ter alguma graça, é preciso que o H0 não comute com a interação. Se o H0 comutar com a interação, então os autoestados do H vão ser os mesmos autoestados do H0. Né? E aí você não saiu do nada. Né? Então você precisa de uma interação que não comute com o H0 para que você tenha estados interagentes que possam ser diferentes dos seus estados livres. Certo? Quando você tiver um objeto que não comuta com o Hamiltoniano, né, você agora poderia imaginar os autoestados desse H. Vamos chamar eles de psi. Certo? Eu posso imaginar os autoestados desse H. Os autoestados desse H podem ser escritos em termos dessa base que está aqui. Não tem problema nenhum, isso é uma base. Tá? Então você pode escrever como somatório, vamos chamar assim, genericamente, tá? Em N de Cn vezes N. Esse N aqui é um multi-índice que está indicando esses caras todos. Tá certo? O Cn, etc. Mas ele cumpre aqui uma função didática. Né? Legal. Então, se você, por exemplo, partir de um estado de 2 partículas, se o teu psi t igual a 0 for um estado de 2 partículas, nada te garante que, sob o governo desse H, da Hamiltoniana total, o seu estado não vai evoluir para um estado
que é uma combinação linear do estado de 2 partículas com o estado de 3, com o estado de 4, com o estado de 5, assim por diante. Então vai começar a aparecer probabilidades de transição. Ou seja, o número de partículas não necessariamente será mantido. Isso é absolutamente intrínseco a esse formalismo, né? Então, tudo que a gente precisou fazer para a gente chegar nesse resultado, que é um resultado, é um tipo de teoria onde o número de partículas não é preservado, foi partir de uma teoria de campos. Tá certo? Se vocês voltarem no passado agora, pensar, de onde é que saiu esse negócio, essa coisa do número de partículas variar? Eu parti de uma teoria de campos, que foi a teoria de campos que me disse que esses aqui são os autoestados do Hamiltoniano. Mas do Hamiltoniano livre. Do Hamiltoniano interagente, esses caras não serão os autoestados do Hamiltoniano interagente. Então, se você começar com um estado fixo desses, com número de partículas definido, nada garante que você vai continuar, que a evolução dele vai se manter com um estado com o mesmo número de partículas. Tá certo? A interação é capaz de fazer mudanças no número de partículas. Então, esse formalismo é um formalismo que está construído adequadamente, desde o início, de forma apropriada para você lidar com situações onde o número de partículas varia. Tá certo? Essas são as situações típicas da física de partículas elementares, da eletrodinâmica quântica, por exemplo. Né? As situações que o Dirac enfrentou em 1935, né? De propor que existiam processos, né? Ele descrevia esses processos como sendo, o elétron volta lá para um lugar vago no mar de elétrons, né? E aí ele libera energia. Então você tem aniquilação de partículas. Nessa linguagem, é uma transição do estado onde você tem um elétron de momento P e um pósitron de momento P', para um estado onde você tem 2 fótons. Tá certo? Aí, é claro que tem uma riqueza maior, porque elétron tem spin, fóton tem eletricidade. Aqui a gente está numa coisa muito simplinha, né? Mas o processo básico é possível de ser descrito com essa linguagem, sem apelar para mar de Dirac. Isso é importante, né? Olha aqui a Hamiltoniana. Cadê a Hamiltoniana? Olha a Hamiltoniana livre, por exemplo. Ela tem mínimo lower bound. Ela é um operador positivo definido. Tá certo? Eu podia ter visto isso em termos dos pis e fis, mas aqui está mais fácil, né? Esse operador aqui, H, é um operador positivo definido. Se você calcular o valor esperado dele no estado psi arbitrário, ele é sempre positivo. Bem fácil mostrar isso, né? Então, o resultado aqui é que, moral dessa história toda, né, inicial, é que a teoria de campo é capaz de fornecer uma descrição adequada para a física de partículas elementares. Uma descrição relativisticamente invariante, capaz de lidar com o fato de que você pode ter processos onde o número de partículas não se conserva. Tá certo? O que tem que se conservar? O que tem que se conservar são as coisas associadas com simetrias. Por exemplo, energia tem que se conservar porque ela está associada com a simetria por translações temporais. Momento tem que se conservar porque ele está associado com a simetria por translações espaciais. Carga tem que se conservar porque está associada com a simetria de fase que você vai ter no Lagrangiano. Tá certo? Então, o que você tem que conservar são as quantidades que as simetrias mandam que sejam conservadas. É isso. Ninguém mandou a massa ser conservada. Não tem nenhuma simetria que mande a massa ser conservada. Então, a massa pode variar.
o Einstein percebeu isso quando ele escreveu E igual a mc2. Né? Ele falou, massa é equivalente a uma certa quantidade de energia. Energia se transforma de uma coisa em outra. Então, massa não precisa ficar aí para sempre. A massa pode virar outras formas de energia. E hoje a gente explora isso aí nos reatores nucleares. Né? Só para quem ainda tem alguma dúvida. Né? Tá certo? Então, resultado. A gente fez mais ou menos o contrário do que eu faço no curso de métodos teóricos. Né? Lá no curso de métodos teóricos, ele começa das partículas e termina nos campos. Tá certo? Aqui na aula passada nós começamos nos campos e terminamos agora nas partículas. Tá certo? Então, é claro que tem muito trabalho para fazer nessa história. Isso aqui é uma breve revisão sobre quantização canônica, né? Só para a gente ter tudo situado, onde é que a gente está, como é que a gente faz. Né? Mas a moral da história aqui é a seguinte. Com uma teoria quântica de campos, eu consigo uma descrição de um sistema de partículas onde não necessariamente o número dessas partículas é uma quantidade relevante. Continua sendo relevante a energia total, o momento total, a carga total, essas coisas aí. Mas o número de partículas não. Tá? Legal. Se a gente agora tem essa situação com a descrição, a gente falou da descrição livre, né? E agora a gente sutilmente fez uma transição para a descrição de uma situação interagente. Né? Então a gente precisa falar um pouco mais sobre como descrever uma situação de interação. O mundo das partículas elementares, infelizmente, ele não é, pelo menos ainda, né, acessível pelo lab nano. Certo? Não dá para colocar uma partícula elementar no microscópio eletrônico e olhar para ela. Né? Não dá para fazer isso. Né? Professor, uma dúvida que ficou aqui para mim. Você interrompeu minha piada sobre lab nano. Tá bom. Tem câmera aí, estão me filmando. É que essa parte aqui ela é muito parecida com a mecânica quântica não relativista. Você determina o espaço de Hilbert. Mas acho que o problema principal na mecânica quântica não relativista é você saber para qual estado o sistema vai. Né? E aí que tem essa coisa da probabilidade e tal. Isso. E aqui ali é seguir, esse é um bom gancho, é seguir a evolução temporal detalhada do estado. Ou seja, você dizer quem é o psi de T. Né? Aqui nós vamos trocar exatamente essa visão, mas termina de falar. Porque eu digo aqui para o cara que, vamos dizer, que está fazendo experimento, ele quer saber, vai cair nesse estado, vai cair naquele. Tipo, aqui, pelo menos eu nunca vi nenhum livro de teoria de campos no começo, os caras falarem isso aqui, como é que você calcula para que estado vai? Ou pra que... porque o ponto é o seguinte, essa é excelente observação, essa daí. Está perdoado, por interromper a piada. A observação é a seguinte, eu poderia, né, vamos supor que esse aqui é o psi no tempo t igual a 0, né, eu poderia obter o psi no tempo t genérico, né, fazendo o quê? Aplicando, né, a evolução temporal, o operador de evolução temporal, tipicamente, ou simplesmente multiplicando cada estado ali pela sua fase interagente, se eu tivesse resolvido, é claro, o problema de autovalores do hamiltoniano interagente. Né? Bom, vamos supor que eu tenha feito isso, eu tenha encontrado esse psi de t aqui, tá certo? Na mecânica quântica não relativista, é isso que a gente faz, porque a gente é capaz de seguir a evolução temporal detalhada do estado em cada instante de tempo. A gente tem sistemas que a gente prepara e a gente consegue, agora eu vou medir o sistema nesse tempo, agora eu vou medir o sistema naquele tempo. É claro que uma medida perturba, tarará, todas aquelas coisas, mas
vamos dizer, para você ter a resposta das probabilidades que você pode obter ao fazer essas medidas, é preciso que você tenha esse psi de t aqui. Todo mundo concorda com isso, né? Eu quero saber qual a probabilidade de eu obter um autoestado tal do tal observável ao fazer tal medida no tempo t. Então eu preciso do psi no tempo t. Eu dado o psi no tempo zero, evoluo até o tempo t, ali eu vejo o coeficiente que está lá na frente do estado e pronto. Não é isso? Isso significa dar valor à evolução temporal detalhada do estado. Mas não é assim que a gente procede na física de partículas. Não tem essa opção. Agora eu vou medir o momento do muon. Daqui a pouco eu meço de novo. Ou daqui a pouco eu não meço agora, meço daqui a pouco. Aí eu pego a função de onda do muon e evoluo a função de onda do muon até aquele momento. Não é assim que a gente faz. Não é assim que a gente faz porque a gente não consegue. Não é porque é má vontade. É porque a gente não consegue fazer isso. Né? Como é que a gente faz então? A gente faz uma coisa bem menos direta, bem mais sutil e bem mais indireta, né, na verdade. Né? Que é o seguinte, eu preparo aqui uma certa situação inicial com N partículas, tá certo? Onde eu conheço bem a situação de cada uma dessas N partículas. Eu conheço tipicamente o momento P1, o momento P2, até o momento Pn da enésima partícula. Conheço também os outros números quânticos que essas partículas possam ter, né? Quer dizer, posso conhecer o spin, a projeção de spin, isso se eu tiver um experimento, como eles chamam de polarizado. Ou posso ignorar a questão do spin, aí eu somo sobre todos os spins, suponho que a probabilidade é igual de cada uma das componentes de spin ser atingida, e assim por diante. Enfim, eu pego aqui a máxima informação que eu conseguir sobre cada uma dessas partículas que estão aqui. Eu deixo que elas interajam, tá certo? Não mexo com elas enquanto elas estão interagindo. Esse é o problema delas, tá certo? Elas que se virem, né? Estão dando a festa delas, deixa dar a festa sossegada, né? E aí depois que elas interagiram, né, eu vejo o que sobrou do outro lado, né? Então eu vou ter uma partícula de momento P1, não necessariamente igual a nenhuma dessas que estão aqui, outra P2', até M partículas, uma enésima partícula de momento PM'. Também o número não precisa ser igual e a identidade dessas partículas também não precisa ser igual, tá certo? Então, eu olho o que saiu como resultado dessa interação. E aí eu tento inferir o que aconteceu aqui dentro. Eu tento inferir quais seriam as regras dinâmicas que N partículas preparadas desse jeito teriam que seguir para produzir M partículas nessa configuração. Tá certo? Qual seria o hamiltoniano? Eu não sei qual é o hamiltoniano. Tá certo? Eu tenho vários guias, né, para me levar na direção certa ou errada, não sei, mas a rigor eu não tenho as mesmas possibilidades que eu tenho na física não relativista para dizer qual é o hamiltoniano. O que eu faço é isso, é olhar o que tem no início, olhar o que tem no fim e inferir o que tem no meio. Isso daqui é completamente oposto a esse procedimento aqui. Esse procedimento aqui é seguir a evolução da função de onda detalhadamente no tempo. Esse daqui não, esse aqui é um procedimento global. Se eu não seguir o que aconteceu com cada uma dessas partículas, eu disse, lá num tempo muito anterior ao tempo da colisão, elas tinham essas características. Num tempo muito posterior ao da colisão, o que aconteceu foi isso. Em outra colisão que aconteça, a mesma preparação vai resultar em outro conjunto de coisas. A gente pode chamar aqui de P1 duas linhas, P2 duas linhas, PM duas linhas, PK duas linhas. Eu não precisa nem preservar o número de partículas, né? Em outra colisão T vem outra coisa. Eu posso medir essas razões agora, o número de situações desse tipo dividido pelo número total de situações que eu tenho,
e calcular probabilidades. Tá certo? E aí eu vou ter as probabilidades de que, dado que isso aqui foi a coisa de saída, isso, ou isso, ou isso, ou isso, seja a coisa de saída. Tá certo? É essa a minha estratégia, né, para a física de partículas. Tive um aluno, infelizmente esqueci o nome dele, cara. Faz muito tempo isso, faz uns 15 anos. Aí quando eu falei disso pro cara, o cara falou assim, isso é como, ele era maranhense, ele falou, isso é como usar facão para fazer casa de boneca. O cara achou a coisa mais grosseira do mundo, né? E ele tem razão, é grosseiro mesmo, né? É grosseiro, mas não há muito mais o que fazer, entende? É isso que a gente sabe fazer, né? Se alguém pensar em uma coisa mais, né, elegante, etc., então está convidado a expor, né? Mas isso daí é o que faz o LHC, né? O LHC faz exatamente isso, com toda a sofisticação, né? E tudo isso que eu falei de uma maneira simples são problemas tremendos, né? Você caracterizar exatamente o momento do feixe, caracterizar que uma partícula do feixe interaja pouco com outra partícula do feixe, né? Medir essas características aqui das partículas de saída. Porra, colidir uma partícula com outra, pelo amor de Deus, vocês já pensaram nisso? Sabe o que é colidir um próton contra o próton? A maior chance é que aconteça isso, né, cara? Entende? Não é que um próton ache o outro próton pelo caminho. Você sintonizar um próton para o outro, para o cara encontrar o outro, é uma arte, né? Vamos e venhamos tirar o chapéu para nossos colegas experimentais, né? Os problemas que eles resolvem, a gente é teórico, a gente sabe por que a gente é teórico, a gente quer passar longe desse problema, né? Quer passar longe porque eles dão medo, eles arrepiam a gente, né? Enfim, o máximo então que eu vou calcular aqui nessa história são as probabilidades dessas coisas acontecerem, né? E ocorre que eu tenho, né, uma receita para, a partir desse hamiltoniano, quando eu tenho uma interação, uma proposta de interação, eu tenho uma receita para, dado um hamiltoniano com a parte livre e a parte de interação, eu calcular as amplitudes de probabilidades dessas coisas aqui acontecerem. Tá certo? Eu tenho uma receita para fazer isso. Não vou dizer qual é agora. Vocês, na verdade, vão chegar a ela de maneira indireta, ao longo desse curso, né? O objeto que a gente calcula é a chamada matriz S. Tá certo? Isso aqui você chama de situação alfa. Alfa designa globalmente que você tem uma partícula com momento P1, outra com momento P2, outra com momento P3, outra com momento Pm. Isso daqui você chama de uma situação beta. Uma partícula com momento P1', outra com P2', outra com Pm'. Esse S beta alfa é a amplitude de probabilidade de que isso aqui possa acontecer. Tá certo? É a chamada matriz S, mas ela é exatamente isso. Amplitude de probabilidade de que você, dada essa configuração, você termine com essa. ênfase na palavra probabilidade. Eu não tenho certeza do que vai acontecer após uma colisão dessas. Eu não tenho certeza. Isso está dentro dos cânones da mecânica quântica. Tá certo? O que eu posso calcular são probabilidades. Tá? Então, esse S beta alfa é o objeto fundamental. É o objeto que eu vou relacionar com esse experimento aí. A partir do S beta alfa, eu calculo o que eu chamo de seção de choque. E a seção de choque é o que eu meço experimentalmente no laboratório. Tá certo? Então, esse cara aqui é o que eu sou capaz de calcular. E eu vou botar uma fórmula aqui para vocês, para esse S delta alfa. Olha só que interessante essa fórmula. Vou escrever essa fórmula. Eu vou escrever, e só depois de terminar de escrever que eu vou explicar ponto por ponto dessa fórmula.
certo? Então, muito prazer, a matriz S, tá certo? A fórmula não está tão misteriosa assim, né? Vou deixar esse fator para explicar por penúltimo, né? Olha só, aqui eu tenho integrações sobre variáveis mudas, né? x1, x2, xn, y1, y2, yn, né? Estou integrando sobre esses caras, então esse é sinal que não preciso nem me preocupar com a interpretação deles, né? Portanto, estão sendo integrados. Mais importante aqui é P1, Pn, correspondentes aos momentos iniciais, e P1', Pm', correspondentes aos momentos finais. Então você vê que isso aqui é uma espécie transformada de Fourier de alguma coisa, né? Uma transformada de Fourier múltipla, uma função de P1, Pn, P1', Pm', né? Aí aqui você tem equações de Klein-Gordon em relação a cada uma dessas variáveis de integração, x1, xn, y1, yn. Tá certo? Essas equações de Klein-Gordon, esse operador da Lambertiano subíndice x1, significa que ele está atuando em relação ao T1 e ao x vetor 1 associado com a variável x1, com o quadro vetor x1. E assim por diante, né? Esses caras todos atuam nesse objeto que está aqui. Esse é o grande objeto. Antes de eu falar desse grande objeto, deixa eu falar disso aqui. Você tem um fator I sobre raiz de z elevado a n mais m. N mais m é o número total de partículas que você tem envolvido aqui nessa história. E esse raiz de z, não é? Ele é um fator que diz respeito à relação entre partículas livres e partículas interagentes. Esse é um fator complicado de calcular, se ele fosse possível de ser calculado, né? Mas, na verdade, como você tem que fazer renormalização, né, você pode absorver a conta desse fator em fatores de renormalização que você vai colocar aqui dentro desses caras. Portanto, você não precisa se preocupar com esse fator aqui. Esse fator, ele aparece aí por causa da maneira específica que foi utilizada para deduzir essa fórmula. Só que, como eu disse para vocês, produtos de campos têm problemas para ser definidos quando os argumentos dos campos são iguais. Então, esse objeto que está aqui é um objeto que tem divergências associadas com ele. E você vai precisar de renormalização. A renormalização implica, entre outras coisas, você multiplicar esse cara aqui por uma certa constante para absorver os infinitos, elevado ao número de campos que você tem aparecendo aqui. Então essa constante vai absorver esse cara que está aqui, portanto, esse é um fator que a gente não precisa se preocupar com ele, em princípio, nesse primeiro momento. Então, resta esse último cara aqui. Isso que está aqui é o estado de vácuo da hamiltoniana completa, tá certo? H0 mais V. É o estado de menor energia. A gente chama de vácuo por quê? Porque a gente associou com a energia partículas. Então, quando eu não tiver partícula nenhuma, eu não tenho energia. Energia é zero. Esse zero é o meu mínimo de energia, tá certo? Então, a gente chama de vácuo, né, o estado de mínima energia. Mas, mais apropriadamente, é o estado de mínima energia que eu tenho que colocar aqui, tá certo? Apenas esse estado de mínima energia costuma ser associado com o vácuo, com a situação que você não tem partícula nenhuma, né? Esses caras que estão aqui, φ-chapéu de x1, φ-chapéu de xn, não sei o quê, φ-chapéu de y1, φ-chapéu de yn, são campos quânticos satisfazendo as equações de Heisenberg. Esses caras aqui satisfazem
a equação de Heisenberg, φ chapéu de x, ponto, é igual a 1 sobre IH cortado, comutador, φ chapéu de x, com o H completo, H0 mais V. É claro que as equações de Heisenberg têm também a sua versão para o momento canonicamente conjugado, né? Então, olha só, o que é que tem nessa fórmula que precisa efetivamente, que demanda efetivamente algum esforço criativo para ser calculado? Só essa última parte aqui. Tá certo? Só esses objetos aqui. Para calcular esses objetos, a única coisa que eu preciso fazer, né, é resolver as equações de Heisenberg. Tá certo? Essa primeira é fácil. Isso daqui vai sempre dar, em geral, pelo menos para a teoria Φ4, vai continuar dando π ponto. Π, né? Essa aqui não vai ter muita diferença. Porque o que vai ser o H0 mais V? O H0 é aquela newtoniana que está lá, né? π2, tarará, tarará. Agora, essa daqui, ela vai me dar o seguinte. Ela vai me dar Laplaciano φ menos M2 φ menos V de φ chapéu, só que o V', né? Ao invés de ser a função V de φ, tá certo? Quer dizer, esse V é uma função do meu campo, esses são os graus de liberdade que eu tenho que usar. Eu vou derivar essa função e essa função é que eu vou empregar ali dentro. Tá certo? Agora, olha só, se o V tiver termos de cúbico para cima, esse V' de φ vai ser um cara com φ chapéu ao quadrado para cima. Portanto, agora, essas são equações operatoriais não lineares. As operatoriais lineares foi fácil a gente resolver, né? A gente supôs que elas eram simplesmente, a solução era da mesma forma que as equações clássicas e usou a álgebra obedecida entre o φ e o π para descobrir qual é a álgebra obedecida pelos operadores A e a W, né? Mas para as equações não lineares, eu preciso saber quais são as soluções clássicas das equações não lineares. E as equações não lineares têm um probleminha extra. A soma de duas soluções não é uma solução numa equação não linear. Então, essa estratégia de montar a solução da equação operatorial seguindo a equação clássica fura completamente. As equações não lineares são tremendamente mais complicadas de serem resolvidas quando é que a gente consegue resolver. Quando a gente consegue resolver. Tá certo? Então vamos dizer, o que está envolvido aqui nesse cara que está aqui é resolver essas equações para obter esse φ chapéu e aí usar esse φ chapéu no ponto x1, no ponto x2, no ponto xn, no ponto y1, no ponto yn. Tá certo? Aí, se você tivesse essa solução, isso aqui seriam operadores muito bem definidos, que você colocaria aqui e faria essa conta, é uma conta demorada, não sei o que, mas é uma conta, né? Sei lá, talvez desse para fazer, né? E está tudo certo. Faltou dizer quem é esse T que está aqui. Esse T, né, é um operador de ordenamento temporal, né? Ele faz o seguinte, ele observa os tempos x10, xn0, y10, yn0 associados com cada um desses campos. O cara que tiver o menor tempo atua primeiro. O cara que tiver o segundo menor tempo atua em segundo lugar, e assim por diante. Então ele ordena em ordem crescente nos tempos. Tá certo? Isso aqui é absolutamente necessário para constar aí. Tem uma dedução para essa fórmula, não sai assim de graça, de bobeira, mas aqui não é o lugar para a gente fazer a dedução disso. Tá certo? Então,
eu estou apavorando vocês de propósito. Né? Eu quero dizer para vocês tudo de não trivial que está contido aqui dentro. Isso aqui é a única parte não trivial da expressão para a matriz S. Mas bota não trivial nisso. Tá certo? Calcular isso aqui significa, na prática, efetivamente, ter resolvido as equações de Heisenberg, que são equações diferenciais operatoriais não lineares. Tá certo? Então é isso, a ligação entre o que você mede experimentalmente e o que você calcula via teoria de campos é essa. Aqui a teoria de campos faz contato com a experiência. Tá certo? Esse objeto que está aparecendo aqui, né, é a chamada função de Green. No caso de n mais m pontos. Tá certo? Porque ela vai ter n pontos se você tiver n campos apenas. Aqui você tem n mais m campos. Tá certo? Então é esse objeto que você tem que calcular se você quiser calcular a matriz S e comparar com os dados experimentais. Ok? Essa fórmula aqui eu tirei do bolso, né? Aqui, tirei literalmente do bolso. Eu trouxe ela escrita lá da minha sala, né? Eu não deduzi, não disse de onde é que ela sai. Mas para quem quiser, estiver interessado, essa é a chamada fórmula de redução. E o contexto no qual ela é deduzida é chamado formalismo LSZ. Isso só para quem tiver a fim de ir atrás. Né? Tem vários lugares, muitos lugares têm isso. Né? Um lugar que tem isso de uma forma que eu considero bastante didática é o Hatfield. Né? Por exemplo, eu vou escrever aqui Hatfield, né? Mas não é o único lugar que vocês vão encontrar isso. Né? Enfim, isso aqui não é o foco que nós estamos fazendo. Encontrar a fórmula de redução. O foco, sim, será encontrar as funções de Green. Tá certo? A gente vai procurar agora caminhos para essas funções de Green. Eu espero que a essa altura do campeonato esteja claro o porquê. Né? Se eu souber calcular as funções de Green, essa fórmula me diz como calcular a matriz S. E calculada a matriz S, eu posso comparar com os dados experimentais e ver se eu tenho uma boa teoria ou não. Tá certo? Então, esse curso da agora em diante se concentra em calcular as funções de Green. É aí que a gente vai investir, agora em diante, desse momento em diante. Certo? Bom ponto para expressar perplexidades, dúvidas, né? Indignações também, não tem problema. Se quiser, sinta-se à vontade. 4, 3, 2, 1, acabou. Então vamos lá, vamos para frente. Bom, agora todo mundo sabe aonde quer chegar, tá certo? Todo mundo sabe aonde quer chegar. Quer dizer, se eu tenho uma teoria de campo, em última análise, vai me fornecer esses campos aqui, as soluções. Com esses caras fornecidos, eu poderia calcular esse cara e aí, finalmente, ter comparação com os dados experimentais. Né? Então, esse é onde eu quero chegar. Né? Agora, a pergunta é como que eu vou chegar nisso. Né? Como que eu vou chegar nisso? Né? Eu vou fazer isso da seguinte maneira. Eu vou definir um objeto
que é um funcional. Tá certo? Z de J. Vou definir esse objeto da seguinte maneira. Ele é o somatório de I igual a 0 até infinito, né? De I elevado a N sobre N fatorial integral dx1 dxn. Da agora em diante, a gente vai usar essa convenção aqui, ó, M4x igual a dx, certo? H cortado, C, 2π, I, tudo isso é igual a 1. Né? Então, dx1 dxn do que? Essa função, esse J é uma função normal, não é um operador, certo? Não é um operador. J de x1, J de xn, e aqui eu vou colocar o cara que eu quero saber. Esse cara que está aqui. Então isso aí é um funcional, tá certo? Um funcional desse objeto J, tá certo? É uma função mesmo, normal, tá? Função clássica, não é um operador. Né? Qual é a jogada aqui? A jogada é que se eu fizer menos I elevado a N, derivada funcional enésima desse Z em relação a J de x1 vou colocar aqui o dedo só para a gente e finalmente calcular isso em J igual a 0, tá? Vamos ver o que acontece? Se fizer essa derivada. Eu estou fazendo N derivadas funcionais, tá certo? Eu vou botar N também, vou botar K. Estou fazendo K derivadas funcionais. O que acontece com o termo aqui nesse somatório associado com K-1, I igual a K-1? Né? Esse termo I igual a K-1 vai envolver K-1 J's desses, não é isso? Certo? Um produto de K-1 J's. Quando eu fizer K derivadas funcionais, cada derivada funcional vai tirar um J e vai botar uma delta. Né? Mas se eu faço K derivadas funcionais sobre K-1 funções, o resultado é 0. Tá certo? Então, o termo J igual a 1, I igual a 2, I igual a 3, I igual a 4, até I igual a K-1, nenhum desses termos desse somatório contribui. Porque o número de derivadas funcionais é maior do que o número de J's que eu tenho lá. Tá certo? Vamos ver o termo K mais 1 em diante. Tá certo? Tem o K mais 1. Aí ele vai ter K mais 1 desses caras aqui. Eu vou fazer K derivadas funcionais, não é isso? Então eu vou transformar K desses J's em deltas. Vai sobrar um J. Mas eu tenho que fazer J igual a 0 no final. Então esse termo também vai dar 0. Tá certo? O termo com I igual a K mais 1, K mais 2, K mais 3, K mais 4, etc. Todos eles dão 0. Né? Então só tem uma contribuição nesse somatório inteiro aqui para essa derivada que está aqui. É o termo I igual a K. Tá certo? Então isso daqui é menos I elevado a N, não, a K, né?
K. Aí eu vou ter I elevado a K sobre K fatorial, integral dx1 dxk, e eu tenho dk, né? dj de y1, dj de yk, de j de x1, j de xk, vezes zero t φ de x1, φ de xk. Certo? A derivada funcional entra dentro da integral. Lembra que eu estou falando uma derivada como se fosse uma derivada funcional, como se fosse uma derivada parcial. Então, a integral para ela é um somatório. Né? Então, ela entrou aqui e ela vai atuar nos caras que dependem de J. Esses caras aqui não tem nada a ver com J. Então, ela ignora solenemente a existência deles. Né? E o que dá assim, a késima derivada funcional desse cara? Vamos ilustrar com dois J's, por exemplo. Se eu tiver D2, dj de y1, dj de y2, de j de x1, j de x2. Por exemplo. Só para a gente ver o que dá. Então, isso aqui, por exemplo, eu deixo o j de y1 esperando e faço a derivada em relação a j de y2. Tanto faz. Né? A derivada que eu faço primeiro. Então, isso daqui vai ser dj de x1, dj de y2, vezes o j de x2, mais j de x1, dj de x2, dj de y2. Certo? Regra de Leibniz. Derivada normal. Esse cara aqui vira uma delta de x1 menos y2, né? Vezes j de x2, dj de y1 esperando, né? Mais o j de x1, delta de x2 menos y2. Certo? E agora eu atuo com outro j que está esperando aqui. Tá? Isso aqui vai me dar delta de x1 menos y2, delta de x2 menos y1, mais delta de x1 menos y1, delta de x2 menos y2. Certo? Então você tem que dar um objeto, como eu esperava, né, que é completamente independente de J. Mas aí vamos supor que eu ainda estou fazendo aqui, né, a integral em dx1, dx2, disso aqui com uma certa função de x1, x2. Certo? Então aqui eu tenho a integral com uma certa função de x1, x2. Né? Aqui tem a integral com a função de x1, x2, né? Disso daqui, então aqui também está a integral com a função de x1, x2. E aí acontece o quê? Isso vira o f de y2, y1 mais o f de y1, y2. Tá certo? O que é o tal do f? Né? O f que eu estou utilizando é esse cara que está aqui, né? O f de x1, x2, ele é o valor esperado no vácuo de t φ de x1, φ de x2. Tá certo? Mas isso daqui é exatamente a mesma coisa que isso aqui, ó. Não sei se vocês concordam comigo. O t, ele vai olhar quem está associado com o x2, 0, x1, 0 menor e vai mandar ele atuar primeiro.
Não interessa que você escreveu assim ou que você escreveu assado. Ele vai fazer sempre a mesma coisa. Tá certo? O cara que estiver associado com um tempo menor vai atuar primeiro. Não interessa a ordem. Tá certo? Então esse f de x1, x2, ele é simétrico. Ele é o f de x2, x1. Tá certo? Então o resultado aqui é que eu encontro duas vezes o f de y1 e y2. Se eu tiver 3, o que vai acontecer? Essas derivadas elas vão se distribuir aqui por todas as permutações possíveis desses j. Você vai encontrar um 3 fatorial aqui na frente. Se você tiver 4, vai encontrar um 4 fatorial, 5 fatorial, porque esse f é sempre simétrico aqui na história. Tá certo? Então, o resultado final dessa brincadeira que está aqui, tá certo? Vai ser simplesmente, ó, o menos i elevado a k vai embora com i elevado a k, o 1 sobre k fatorial vai embora com o k fatorial que vai multiplicar a derivada funcional. A única coisa que vai sobrar vai ser esse cara aqui, ó. Tá claro isso? Então, se eu conhecesse o z de j, eu poderia obter as minhas funções de Green, né, esses objetos aqui, simplesmente fazendo o número de derivadas funcionais que fosse necessário sobre o z de j e no final enfiando todo mundo igual a zero. Tá certo? Então eu posso trocar o problema de conhecer as funções de Green pelo problema de conhecer o z de j. Tá certo? Se eu conhecer o z de j, tudo que eu tenho que fazer aqui é derivar. Derivar todo mundo sabe. Né? Derivar não é problema nenhum. Mesmo que seja derivada funcional, também não é problema nenhum. Né? Eu troquei o problema. O meu problema era conhecer as funções de Green, agora o meu problema é conhecer o z de j. Eu melhorei? Não melhorei droga nenhuma, piorei. Né? Porque o z de j envolve conhecimento de todas as funções de Green, né? No final das contas. Vamos colocar o z de j numa forma um pouquinho mais compacta do que isso. Né? Bom, aqui todo mundo, né, é operador, mas aqui ninguém é operador, tá certo? Você poderia pegar e passar todos esses j's aqui para dentro, todas essas integrais para aqui para dentro, esse somatório todo aí para dentro também, para dentro inclusive do símbolo do t, né? Então você poderia ter o seguinte, o seu z de j, você poderia escrever assim, 0, t, né? E aí você teria aqui somatório i igual a zero é infinito, i elevado a n sobre n fatorial, integral dx1 dxi, né? Aqui tem um erro aqui, desculpa. Né? Então tem um somatório em i onde nada depende de i, né? A culpa é de vocês, vocês têm que avisar. dxi, j de xi, x1, φ de x1, j de xi, φ de xi. Certo? Olha, né? Esse negócio que está aí é essa integral em dx, j de x, φ de x elevado à enésima potência. Tá certo? Então eu posso escrever assim, 0, t, soma de i igual a 0 para infinito, i elevado a i, olha o problema aqui. Muito chato isso, né? A gente está no final da aula, o x, j de x, se tivesse no início da aula, a gente parava tudo, voltava lá atrás.
agora é tarde. Mas o que está escrito aqui, então, é pura e simplesmente definição de exponencial, né? Então, o que você tem é 0t exponencial de i integral de x, j de x, φ de x, 0. Certo? Aqui o que está pressuposto é, você pega a exponencial, abre em série de potências, cada potência dessa você aplica o t para ordenar temporalmente. Né? Está rolando lá. Note que o problema continua exatamente o mesmo, do ponto de vista formal. Do ponto de vista formal, eu preciso conhecer a solução das equações de Heisenberg, não lineares, operatoriais, substituir aqui para poder fazer essa conta e encontrar o z. Tá certo? É o mesmo problema. Né? Agora, nós vamos partir, na próxima aula, a gente vai partir dessa fórmula que a gente tem aí e obter uma equação diferencial funcional que o z de j satisfaz. Tá certo? Essa é a equação de Dyson-Schwinger. Encontramos essa equação e depois resolvemos essa equação. Tá certo? Aí nós estamos atacando o mesmo problema por um outro ângulo. Veja, o problema de encontrar as funções de Green está resolvido se eu encontrar o z. Não é isso? Porque encontrar do z, basta aplicar derivadas funcionais que eu encontro a função de Green. Né? E calcular em j igual a 0, fim de papo. O problema é encontrar o z. Mas eu vou mostrar que com aquela forma que a gente está vendo ali, o z satisfaz uma equação diferencial funcional que a gente tem a condição de propor uma solução para ela. Isso é tão gigantesco quanto propor a solução das equações de Heisenberg. Né? Só que isso está mais ao nosso alcance. Certo? Então está andando, está devagar, mas está andando. Certo? Amanhã a gente continua. O Elael está vindo aí, já está batendo na porta.